Olá, Fernanda. Eu vou te ensinar então a medir para a gente conseguir pegar e fazer o colete para sua princesa, tá? Eu vou usar o ursinho, mas não tem problema, você vai conseguir tirar todas as medidas. Caso você não tenha uma fita métrica, o que você pode fazer? Você pode pegar um pedaço de fita ou de linha, porque aí você mede e aí depois você pega uma reguinha e coloca a fita em cima da reguinha para saber quantos centímetros que é cada medida que a gente vai tirar, tá bom? Então, se você não tiver a fita métrica, não se preocupa, pega uma linha ou uma fita e uma régua normal, porque aí você vai tirar a medida, medir em cima da régua e me passar depois essas medidas, tá bom? Então, eu vou começar. A gente tem que ter primeiro a medida do busto. Então, a medida do busto você vai pegar entre as costas dela, bem debaixo da axila, e vai passar isso daqui. A gente sempre pede para quando a pessoa tira, ela coloca o dedo e vê se tem 2 dedinhos sobrando. Tem 2 dedinhos sobrando, é a nossa medida que fica aqui em 23, o busto do nosso ursinho. Aí, o busto ele tá bem na linha da axila. A gente vai ter o umbiguinho dela. Você vai contar mais ou menos uns 2, 3 dedos para cima do umbigo, a gente vai ter a medida da cintura. Aí você vai lá e vai medir a cintura para mim. A mesma coisa, coloquei lá 2 dedinhos, ficou folgadinho, tá lá, 25 de cintura. Essa é a minha segunda medida. Então, eu tenho a minha primeira medida, que é a parte do busto, a parte da cintura. Aí, nós vamos pegar, que a gente fala, que é a altura dela. Como que eu meço? Se ela tiver de camiseta é mais fácil, porque da metade do ombro é onde fica a risquinha da camiseta. Você vai pôr então na metade do ombro dela, que é onde fica a risquinha, e aí você vai até a parte abaixo da cintura, tem um ossinho aqui, que é a crista ilíaca, né, que a gente consegue sentir o ossinho. Você vai medir até onde é esse ossinho. Ele fica mais ou menos um pouquinho abaixo do umbigo, próximo, que a gente fala da virilha. Você sente ele entre a ligação, né, que tem da perna dela com a cintura. Você vai sentir esse ossinho, você vai pegar para mim essa segunda medida. Perdão, essa terceira medida, que é a medida que a gente fala da altura, tá? Que é o comprimento para mim. Essa é a terceira medida, então. Aí depois você vai me medir, na parte das costas dela você vai virar e vai medir para mim quanto que ela tem de ombro. Então, quando ela tiver com o bracinho assim abaixado, você vai pegar de um ladinho do ombro até o outro ladinho do ombro. É a nossa quarta medida. E aí depois eu vou pedir uma outra, que ela não é convencional, mas só para a gente conseguir fazer ele de um tamanho que você possa usar, como eu falei, por mais tempo. Você vai vir das costas, você vai deitar, passar por baixo e chegar até o umbiguinho dela. Quando chegar no umbiguinho, você me passa. Esse daqui a gente vai falar que é o contorno. Esse é mais para que eu consiga fazer ele num tamanho que ela use por mais tempo. E aí a gente vai pegar a altura da cava. A cava é onde vai ficar aqui para não machucar ela. Embora que depois aqui vai vir um ajuste que você vai poder abaixar ou aumentar, que é conforme ela vai crescendo. Então você vai pôr só na frente, lá do meio do ombro. Aí você vai chegar, mais ou menos que a gente fala, uns 3 dedos abaixo da axila para não ficar pegando muito na axila, para não ficar machucando ela. Então, deu lá meus 3 dedos, eu vou anotar então a altura da cava. São essas as medidas que eu preciso para o colete. Então, só lembrando que é busto, a parte da cintura, aí a gente vai colocar a altura, que é o comprimento dela, até a parte do ossinho, a gente vai colocar a altura da cava, você vai me pegar o ombro na parte de trás e só aquele contorno, e você escreve assim, a altura do contorno, que é do contorno até o umbigo dela. Aí a gente consegue fazer com que ela use bastante tempo esse colete para que seja bastante proveitoso para vocês. Outra informação que eu preciso é qual é o número do sapato dela. A gente vai mandar um número para que ele fique ajustável para ela usar agora e para que se o pezinho dela cresça também. E aí eu preciso do número de quem vai usar o sapato também. Supondo-se, você calça 37, mas o seu marido também vai querer colocar ela e andar com ela no aparelho e ele calça 40, a gente vai fazer um ajuste que seja do número 40 e para o número 37 com velcro na parte de cima para que tanto você quanto o seu marido possa usar e colocar ela em pé sem nenhum problema, tá bom? Você me passa essas informações. Caso você fique com dúvida, você me fala, tá?